E o Cruzeiro pretende seguir com mudanças no seu elenco, não param de sair jogadores. No último fim de semana, amistoso contra o Defensor do Uruguai, e Wanderson e Chico da Costa nem sequer foram relacionados. Foi uma demonstração pública de Arthur Jorge e diretoria de que os dois atacantes não fazem parte dos planos. A ideia é pressioná-los a encontrar clubes. Tem uma importante informação: o Chico da Costa, contratado no início da temporada, 14 jogos e nenhum gol, foi alvo de sondagens no Oriente Médio. O Cruzeiro entende que, com esse procedimento de nem relacioná-lo para um amistoso, ele entenda que o melhor dos cenários é aceitar essa oferta. O Wanderson, que era titular até a temporada passada, perdeu muito espaço com o Arthur Jorge. Temporada atual de 24 jogos e 2 gols. O problema é que o contrato dele só se encerra no fim da próxima temporada. E o Wanderson ainda não está tão animado assim em deixar o Cruzeiro, apesar da perda de espaço. Antes de movimentar essas duas opções para o ataque, o Cruzeiro já havia negociado o Kaique com o Como, o Wallace com o Vitória, o Cauã Prats com o Dortmund, o Bruno Alves com o Norwich, o Janderson com o Moreirense, e tem tratativas avançadas para se desfazer do Christian, vendido ao Krasnodar, e do Japa, emprestado ao Mirassol. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta segunda-feira, infelizmente, não deu para a seleção brasileira. Brasil eliminado pela Noruega pela primeira vez depois de muitos anos, hein? Desde 1990. Que papelão. Mas vamos lá. A Copa do Mundo segue e segue a preparação do Cruzeiro também. Na intertemporada, o Cruzeiro tendo mais uma semana cheia de trabalhos na toca até o compromisso de domingo. Tem amistoso com o Grêmio. O Grêmio, inclusive, que jogou mais um amistoso no final de semana. Perdeu para Chapecoense e agora tem um compromisso diante da equipe do Cruzeiro. E na sequência, o Grêmio já tem jogo aí, porque vai voltar antes a ter jogo oficial. Fica até a curiosidade qual Grêmio deve ser um time titular no primeiro tempo e mudando até para pegar ritmo. O amistoso no domingo às 5 da tarde no estádio Mané Garrincha em Brasília. É o segundo teste do Cruzeiro aí marcado para esta intertemporada. O Cruzeiro que teve ontem Gabriel Peck chegando no aeroporto, hoje ele deve finalizar os exames médicos, assinar contrato de 5 temporadas. Existe a expectativa de que seja anunciado nesta segunda, no mais tardar amanhã, porque a ideia é que o Peck já comece a treinar imediatamente e quem sabe pode até ter uma presença aí no amistoso de domingo diante da equipe do Grêmio. O Cruzeiro vai acelerar todo o processo porque quer contar com o Peck assim que os jogos forem retomados. Então, o Peck até falou em entrevista na chegada, no desembarque em Confins. Vamos ver, hoje o dia será de exames médicos para o novo atacante do Cruzeiro. Claro, só vai ser oficializado depois de todos os exames finalizados e o contrato de 5 temporadas ser assinado. A segunda-feira é de resolução também quanto a Christian. Últimos detalhes sendo resolvidos para o atleta viajar e assinar contrato com o Krasnodar da Rússia. Claro que tem um ponto importante, que é a questão dos exames médicos, e a única coisa que falta. Os clubes já chegaram em um acordo, o Christian também já tem um acordo salarial com o clube russo, mas a questão do exame é um ponto de atenção, porque da outra vez que o Christian chegou a ser negociado com o Bahia, antes de vir para o Cruzeiro, final de 2022, quando ele foi examinado pelo Grupo City, que é o grupo que detém o Bahia, ele acabou sendo aí, vamos dizer, reprovado nos exames médicos ou uma recomendação para um não investimento. Essa recomendação foi feita pelo Grupo City. Depois o atleta retornou ao Atlético Paranaense, continuou jogando bem e veio parar aqui no Cruzeiro. A negociação fechada verbalmente, ainda não assinada, porque, claro, depende dessa questão dos exames, mas numa operação aí na casa dos 10 milhões de dólares, o Cruzeiro vai repassar 10% ao Atlético Paranaense assim que tudo for finalizado. Tá falado, pessoal? Ô Samuca, e assim, algumas outras ausências que a gente teve aí nesse amistoso, né? A gente teve a situação do Kaique Kenji, que acabou não sendo relacionado, e tem outros jogadores que passam por outros pontos, né? Tipo Christian, Wanderson, Matheus Cunha e Chico da Costa. Tem alguma atualização sobre a situação deles aí? Então, Caramujo, vamos lá. O Christian está resolvendo os últimos detalhes. Eu não sei se o Christian faz os exames médicos no Brasil ou se ele viaja. Essa é uma questão que
Existe um certo receio, vamos colocar assim, porque quando ele foi para o Bahia em 2022, o Grupo City acabou fazendo uma recomendação diferente lá, de se não fazer um investimento, de ser só empréstimo, por causa da questão de exames médicos. Depois ele seguiu jogando normalmente no Atlético Paranaense, veio aqui para o Cruzeiro, não teve nada, né? Então, mas por ter acontecido com o Grupo City, tem esse receio e vão aguardar. Aí a única dúvida é: consegue fazer os exames aqui ou viaja, faz os exames normalmente, dando tudo certo, a negociação será concluída. Se não, vai ter que voltar e seguir a vida aqui no Cruzeiro, aí até conversar sobre renovação, porque o contrato dele vai até o final de 2027. Mas acho que não terá nenhum problema, as partes realmente chegaram em um acordo. O Cruzeiro tem que fazer um repasse aí de 10% do valor quando tudo for finalizado, né? Uma operação de mais de 10 milhões de dólares. O Christian, então, muito perto de ser negociado. E por isso, obviamente, não faria sentido algum ele ir para um amistoso. Matheus Cunha, ele parece que reclamou de um incômodo no joelho, mas o Matheus Cunha, ele teve para deixar o Cruzeiro nesta janela agora. Tinha uma consulta do Inter, só que não foi para frente. Mas hoje ele está bem atrás aí na lista de prioridades do técnico Arthur Jorge. E por isso o Cruzeiro solicitou o retorno do Léo Aragão. E o retorno do Léo Aragão, o que a gente apurou e trouxe no sábado, foi pelo seguinte motivo. O Cássio ele vai voltar aos treinamentos, dando tudo certo, na segunda quinzena de agosto. O Otávio está pendurado, inclusive, no Campeonato Brasileiro. E o Matheus Cunha, ele, hoje, vamos dizer, não se existe uma confiança no goleiro, pelo que ele demonstrou, e acho que é a decisão mais correta. Então, o Cruzeiro tem o Vitor Lamonier muito jovem, Marcelo Heráclito muito jovem, e o Cássio ainda não vai estar pronto, né? Ele vai voltar aos treinamentos com bola, se sentir seguro, até que possa voltar a ser relacionado. E aí, o que o Cruzeiro faz? Traz o goleiro de volta, que é dele, o Léo Aragão, que tem uma minutagem maior, e fica ali como um suplente ao goleiro Otávio. O Otávio, obviamente, é titular. Não tem absolutamente nada a ver. Estão pensando em negociar o Otávio. Não tem nada a ver com isso. Então é esse o movimento que faz o Cruzeiro, porque o Matheus Cunha, talvez ainda nessa janela possa surgir alguma coisa. O mesmo vale para Chico da Costa e Wanderson. O Wanderson, inclusive, eu acho que aí teve um erro de deixar o Wanderson completar 13 jogos, porque se não fosse isso, ele já estaria em algum outro clube do futebol brasileiro. Alguns clubes procuraram, mas ele estourou o limite de jogos na Série A, então para ele sair tem que ser uma negociação para o exterior, isso não é descartado. E o Chico da Costa também. Teve consulta do Remo, não avançou, tem outros clubes procurando, mas aí depende, claro, de acertar a saída do jogador. Então, por estarem numa lista ali de podem sair, o Arthur Jorge decidiu pelo não aproveitamento desses atletas no amistoso. Então, até o fim da janela aí, o Cruzeiro vai trabalhar com essas possibilidades de saídas. Matheus Cunha, Wanderson e Chico da Costa, Caramujo. Boa. E assim, a questão do Christian, a gente fica naquela... fazer o quê, né? Temos que... Aparentemente o Cruzeiro tem que fazer a negociação, é importante para o clube, um valor importante também. Agora os outros 3 aí a gente pode dizer que se deixarem o Cruzeiro, o único que a gente pode citar, teve um momento que jogou bem é o Wanderson, né? Porque o Matheus Cunha e o Chico vieram no início do ano com a expectativa de serem reservas úteis e não conseguiram se mostrar assim. Exatamente, acho que é até curioso, né? Porque você finaliza essas contratações, esses jogadores chegam ali em janeiro e coisa de 6, 7 meses depois eles já estão na sua lista de negociáveis. Chama atenção e principalmente no caso do Chico da Costa, eu acho que era mais previsível que isso aconteceria, né, por todo o contexto. No caso do Matheus Cunha, eu até conversava aqui sexta-feira à noite com o Gabriel, com o Léo, assim, não acho que o Matheus Cunha é somente o que ele mostrou aqui no Cruzeiro. Acho que ele é um goleiro melhor do que o que ele mostrou aqui.
Mas aqui ele não vai conseguir jogar, porque não somente a torcida não tem confiança, muito provavelmente a comissão técnica não tem confiança, né, se tá colocando o atleta como negociável, ele mesmo parece sem confiança, e pareceu sem confiança no momento ali que ele estava titular. E, cara, todos os jogadores, né, mas em especial o goleiro, ele tem que ter muita confiança em si mesmo, tem que ter essa postura, mostrar isso pro seu time e pro time adversário. Acho que o Matheus Cunha não conseguiria virar essa chave aqui no Cruzeiro, até porque ele seria reserva e teria pouquíssimas oportunidades para mostrar. Então, o melhor dos cenários para todos os envolvidos é que ele vá, aí não sei se por definitivo ou por empréstimo, mas o melhor dos cenários para todo mundo envolvido é que ele encontre um outro clube onde ele possa começar do zero e mostrar o seu futebol, sabe? Não estou dizendo que ele é o melhor goleiro do mundo, que ele tem o nível do Dida no auge, mas ele definitivamente não é só o que ele mostrou aqui. E ele precisa se recuperar na carreira, até para dar sequência, que não seja aqui no Cruzeiro, mas sabe, que seja na vida dele em qualquer outro clube. No caso do Chico da Costa, acho que era até previsível que isso pudesse acontecer, uma contratação muito específica, um jogador que nunca foi no Cruzeiro nem sombra dos melhores momentos que ele teve no Mirassol. Se você analisar a carreira como um todo, né, são poucos os grandes momentos, os momentos relevantes, pela idade que ele tem, pelo fato dele terminar a temporada no Mirassol, já perdendo espaço por uma questão física, tinha muitas bandeiras vermelhas ao redor dessa contratação. O Cruzeiro acabou passando por cima disso tudo e gostou da expressão? Bandeiras vermelhas. Bandeiras Red vermelhas. flag, tem que ter cuidado, tem que analisar. E aí, enfim, o Cruzeiro não analisou, fechou a contratação e agora recalcular a rota. E o Wanderson, acho que assim, ele não foi sombra esse ano do que são os melhores momentos dele na passagem pelo Cruzeiro. E se você pegar os melhores... O melhor momento do Cruzeiro do Leonardo Jardim é com o Wanderson titular. E o Wanderson fez bons jogos em sequência, ele mereceu ser titular. Mas ainda assim, se você pensar que é um ponta que não contribuiu com gols no Campeonato Brasileiro, fica ali no limite, né? É um bom que fica no limite. A gente precisava de mais. Para as pretensões do Cruzeiro atual, para a folha salarial atual, para aquilo que essa diretoria deseja, é pouco. Você só ser correto taticamente, você até contribuir, fazer bons jogos, mas não conseguir definir. O Cruzeiro precisa de atletas que sejam capazes de definir. E o Wanderson já cai um pouco de rendimento antes mesmo da lesão dele, naquele jogo contra o Palmeiras. Então, mesmo na reta final do ano passado, ele já tinha mostrado algumas dificuldades e esse ano ele não consegue render bem. Ao contrário de outros jogadores que depois da chegada do Arthur Jorge conseguem dar sinais positivos, o Wanderson não conseguiu dar sinais positivos, pelo contrário, ele vai perdendo cada vez mais espaço com o treinador. E aí eu concordo com o Samuel que a diretoria do Cruzeiro, todo mundo que analisou ali errou. Eu acho que poderiam ter dado uma segurada em algum momento nele para ele não completar o 14º jogo e poder se transferir, porque eu acho que o Wanderson é o cara que tem mercado no Campeonato Brasileiro, embora sejam valores aí expressivos, mas para um contexto de Série A, a gente sabe que é possível para outras equipes, ele poderia ajudar outras equipes, mas para o que é o Cruzeiro atual, eu acho que, cumpriu ali, no mínimo, na risca, numa nota 6, 7, por alguns meses de 2025, e não dá para dizer que o torcedor do Cruzeiro vai morrer de saudades, né? Pode ser que a torcida é tão grande, né? Pode ser que existam os fãs do atleta Wanderson, mas não acho que dá para dizer que o torcedor vai morrer de saudades do Wanderson. E é isso, não dá para reformular o elenco por completo, não dá para, numa janela de meio de ano, fazer todos os movimentos necessários, mas são movimentos que fazem sentido e eu espero que sejam concretizados. O Cruzeiro precisa que os jogadores que estejam no elenco sejam úteis, né? Não dá para ficar aquela coisa do elenco hipotético que a gente trabalha tem, 4, 5, 6 pontas no elenco, mas você só conta com 2, 3. Não dá para ser dessa forma e a diretoria está caminhando para corrigir alguns erros que eram previsíveis, mas faz parte, e outros finalizar alguns ciclos que já estão finalizados, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.